Meus amigos, tudo bem? É sempre bom falar sobre antecipações científicas e pensar na Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, você já pensou em antecipações científicas, a Bíblia como um livro científico? Já pensou nisso? Pois é. Gerson Pereira vai nos ajudar muito nessa compreensão. É um psiquiatra que é um estudioso também da Bíblia. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, meu amigo Oséias. Vamos sim falar de Bíblia e deixa eu dizer duas coisas sobre a Bíblia. Primeiro, fale duas coisas, vamos lá, que nós temos um monte aqui, hein? É o livro mais inteligente do mundo. É o mais inteligente. Eu estudo as duas coisas, eu estudo medicina, ainda hoje disse isso aqui na clínica. Estou com esse livro aqui para saber tratar do corpo de vocês. A Bíblia? O outro livro que eu tinha na mão. O outro livro. E esse outro, a Bíblia, para saber tratar da mente de vocês, da sua alma. Então, a Bíblia é esse livro que trata os assuntos da alma, da mente, do espírito da pessoa. A segunda coisa é que a Bíblia, ela não tem um fim em si mesmo. Ela dá uma volta para o fim ser você. Então, para você se conhecer, você precisa conhecer o padrão, para você não dizer que você é melhor ou pior do que eu. Então tem que haver um padrão, para você se conhecer, para você se medir. A Bíblia te aponta para Deus, Deus é o padrão. É verdade. E aliás, em antecipações científicas, eu separei aqui alguns tópicos, porque esse estudo, ele vai pegar um pouco lá de neurologia. Nós vamos falar um pouco disso. Nós vamos falar um pouco de cérebros, né? Porque a gente não tem um cérebro só, não é? E a Bíblia deixa claro isso, não deixa? Sim, porque hoje fala-se aí que existe um segundo cérebro. Na verdade, cientificamente falando? Cientificamente. Porque o cérebro é um órgão, não é tão grande, mas é muito complexo. Um cérebro grande tem aí 1.500 gramas, mas a maioria não passa de 1.200. Ele não é tão grande, mas ele é muito complexo. E o que há de mais complexo nisso é que ele tem umas interligações chamadas sinapses, que se você tem um problema numa área, pela sinapse, uma outra pode substituir aquela. Então, só dentro da caixa craniana você tem mais de um cérebro, porque ele também é dividido em áreas e núcleos. Então, de fato, você está certo. E poderoso nisso tudo, olha bem como Deus é muito grande. Poderoso nisso tudo é que, falando desse cérebro, o que está no crânio, as reações, ele trabalha com impulsos elétricos tão importantes para a vida humana. E esses impulsos elétricos, eles têm a capacidade de mudar uma pessoa, o jeito, a forma de pensar. Sim, cérebro, né? Então, com relação a esses impulsos, a gente está falando aqui de anatomia. Também. Estamos falando também de anatomia. Sim. Queria que você dissertasse sobre isso. É interessante, quando você fala em impulsos elétricos, isso não é uma maneira de dizer. Isso não é uma parábola, isso é real. É totalmente real. Na verdade, esses impulsos elétricos podem ser medidos por um aparelho que hoje é até vulgar, chama eletroencefalograma. Eletroencefalograma. Você pode medir a voltagem, você pode contar os ciclos do seu cérebro, você divide isso em ondas. A onda D é assim, uma que te leva a um estado quase de dormir, é um estado de relaxamento quase extremo. Então, é uma usina elétrica que transmite eletricidade para a ponta do seu dedão do pé. Isso é muito bem feito. Então existe uma comunicação. Sim. Existe uma comunicação em cima até
o dedão do pé. Tá, essa comunicação, ela não é assim conjectural, não, Zé. Ela é anatômica. Você estava falando há pouco de anatomia, ela é anatômica. Você pode dissecar, existe uma célula chamada neurônio, ela é composta da cabeça, o dendritos, e um fio, que é o axônio. Esse axônio vai ligar na cabeça da outra, que sai do seu cérebro e vai à parte mais longínqua do seu corpo, essa fiação. Falando em fiação, aí você pega, por exemplo, quando alguém quer dormir e tem dificuldade de dormir. Eu vou chegar em Filemon, tá, gente? Nós vamos falar da Bíblia aqui, nós vamos chegar em Filemon. Nós vamos provar antecipações científicas. Quando alguém está com dificuldade de dormir, o médico fala assim, olha, seu cérebro produz uma coisa chamada melatonina. Ele produz a melatonina. A melatonina, ela é um sinal. O seu corpo precisa descansar. Aí do outro lado você tem a serotonina. Então tudo isso é anatômico, sim, mas é impressionante quando a gente fala sobre isso e vê que tudo isso a gente pode aprender dentro da Bíblia, Gerson. Essa é a grandeza. E veja só, você fala que é anatômico e é também bioquímico. Por que é anatômico e bioquímico? Porque você pode, inclusive, mensurar o teor dessas substâncias que você acabou de citar aí, e mesmo que você não mensure, é bom que a gente diga, quando você vai mensurar a serotonina, não adianta você mensurar que está no sangue, não. Ela está lá na placa de conexão dessas células nervosas, os neurônios. A serotonina está aqui entre as duas placas. É ali que ela pode estar diminuída. No sangue circulante ela pode estar normal. Então, uma questão bioquímica que você pode não ver, mas você pode ir no laboratório e medir. Pode medir, exatamente. E aí a gente está falando de uma coisa que atua no humor. Olha só como Deus é grande. Ele criou tudo, né? Muito minuciosamente perfeito. Serotonina, isso vai atuar no seu humor. Então, às vezes, a pessoa está para baixo. Aí entra o que você disse, né? Tudo isso pode ser medido. Né? E aí a gente vê uma relação disso, e já vamos entrar no livro de Filemon, a relação disso com a Bíblia, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sim, e tinha que haver. Porque o homem é esse bicho complexo, cada homem é um animal subjetivo em si mesmo. Você é você, e eu sou eu. Eu não sou um pouco você, um pouco eu. Cada um é um. Cada um é cada um. E você fala aí de serotonina, a gente chama isso aí de neurotransmissores. Tem uma família maior, vamos citar, por exemplo, a dopamina, que tem a ver também com a frequência cardíaca. Vamos falar da noradrenalina, que também tem a ver com humor, com agilidade. É um hormônio produzido numa glândula que você tem acima dos rins, que chama suprarrenal. E você falou que tem mais de um cérebro, é o caso. Ele estimula um processo dos neurônios. Portanto, age como um cérebro, mas num outro ambiente, numa outra topografia. Pois é, aí nós estamos falando do cérebro, crânio, e o segundo cérebro é o intestino. Ele foi citado na Bíblia, por várias vezes, inclusive, não foi? Então, você ensaiou já umas 2 ou 3 vezes aí a questão do Filemon. Filemon, sim. Vamos direto então, vamos direto ao ponto. Vamos lá. Filemon era um cristão do 1º século, que provavelmente se converteu ao cristianismo por influência de Paulo apóstolo. E na casa de Filemon, outras pessoas ouviram o cristianismo e um deles era um escravo que chamava-se Onésimo. Onésimo fugiu do senhorio. Paulo o fez retornar, já que agora você é cristão, você tem que ter um comportamento honesto. E não vamos julgar o que está certo e o que está errado.
o fato é que a escravidão era legal na época. E era mesmo. E era. Então, depois de um convívio com o Filemon, Paulo percebeu que Filemon fazia coisas que beneficiavam os outros cristãos. E aí entra o que você está puxando. Ele fala para Filemon que o comportamento dele, se você for olhar na Bíblia, a carta tem só um capítulo. No verso 7. O verso 7. Esse é um verso, inclusive. Esse é o verso. E tinha que ser, né? Porque o 7 é o número da perfeição. Sim, número 7, né? Número 7. Aí, vamos lá então para a gente seguir um ponto bem bacana que eu separei. A proposta de reflexão do verso 7 da carta de Filemão, que as versões correntes dizem que as ações daquele homem animou o coração dos santos, mas no original se lê intestino. Intestino, exatamente. Olha isso aí. É o que está lá no original, é intestino. Alguns traduzem por coração, a maioria. Outros traduzem por entranhas. Entranhas está mais perto de intestino. Então, a gente vai chegar em tripas, hein? Tripas, exatamente tripas. A gente vai chegar em tripas. Tripa, puramente tripa. Olha isso aí. No início você falou que existe um segundo cérebro. Sim. Esse segundo cérebro chama-se intestino. Por quê? E por que Paulo diz que alegrou o coração dos irmãos? A noradrenalina, que é a serotonina, a noradrenalina também, nós estamos falando de serotonina. Da serotonina. Que é um neurotransmissor. Ela é produzida em alguns lugares, mas acima de 95% é nas tripas, conforme acima? sua fala. Acima de 95% é produzido nas tripas. Então... No intestino, nas tripas. No intestino. Intestino, tripa. Aí sim. Então, lá no interior havia um ditado meio brega, mas muito certo. Alegria vem das tripas. Nego triste, nego com fome, é nego triste. Então, o que o Filemon fez? Ele estimulou a produção de serotonina e os irmãos ficaram alegres, ficaram satisfeitos. Alegres. Essa é a realidade. Gente, então, é um negócio impressionante demais. Eu estou falando de antecipação científica, então, usando a Bíblia. E você pode perguntar ao profissional em saúde que você quiser sobre serotonina, sobre a melatonina, que nós falamos aqui, e fazendo essa ligação dentro da Bíblia, usando Filemon no versículo 7, né, que houve uma alegria, um estado de alegria muito grande, e isso foi no intestino. Que Deus perfeito. E isso é muito importante você falar, porque você tem um dos programas mais ouvidos da cidade. Ronda da cidade. E você não seleciona seu auditório. Não. Você não seleciona. Eles é quem te seleciona. Sim. Você está exposto. Então, quando você fala as coisas, você está se colocando à disposição de quem quiser provar. Então, quando uma pessoa da área da biologia, da medicina, ouvir isso, ele pode ir lá confirmar que mais de 95% da serotonina é produzido no intestino. Quando uma pessoa da área da teologia ouvir, ele pode comprovar que na Bíblia, quando fala coração, nem sempre é esse órgão que você tem aqui no peito. A tradução original, né? Se a gente pegar os originais, exatamente, nem sempre é. O tradutor, ele tem a preocupação de fazer compreender a mensagem. Às vezes de forma poética. Exatamente. Às vezes de forma poética. Né? Mas a verdade é que há um original. Há um fato ali. E uma outra coisa que é curiosa, você fala de forma poética, a literatura hebraica, ela se dividia em 4 estilos, e um deles era o poético, e eles têm uma forma de falar as coisas. Por exemplo, eles podem falar assim: hoje eu estou com o coração alegre porque a minha mente tem uma boa notícia. A palavra é a mesma. Mente é a linguagem paralela, que eles dizem 2 vezes a mesma coisa,
para atingir as diferentes compreensões. Muito bem. Então, para a gente fechar, Filemão elevou as emoções das pessoas através das tripas delas? A gente pode dizer que sim. Sim, Sim. exatamente isso que está aí. E a ideia é provar como a Bíblia é um livro de ciências. E nós estamos provando aqui. Vamos continuar provando isso? Vamos sim. Então, na próxima semana, a gente vai continuar falando disso. Mas que assunto fantástico. E aí a conclusão. Que Deus perfeito. Nós vamos rondar a cidade e vamos rondar a Bíblia também. Muito bom. Tá combinado, então? Combinado, Zé? Um grande abraço para vocês. Continuem nos acompanhando.